Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo, esse podcast que vai passar aqui para a gente bater um papo aí. E hoje eu quero falar sobre a mente que você alimenta é a vida que você constrói. Como a gente fala de vidas com propósito, então todos os dias a gente constrói alguma coisa para cumprir o nosso propósito. E a mente que você alimenta é a vida que você constrói. Ele é um tema bem interessante e que eu quero compartilhar com vocês. Tem na Bíblia uma recomendação do apóstolo Paulo, onde ele diz um lugar assim perfeito para nossa mente ficar. E para esse bate-papo de hoje, eu quero me basear com vocês nesse capítulo ou nesse versículo da palavra de Deus, que está lá em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 14, onde nós recebemos uma recomendação, uma orientação, onde a nossa mente ela deve ficar guardada ou apoiada. O versículo diz assim: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O pensamento, ele é uma semente espiritual. E o pensamento, ele, ao mesmo tempo, ele é uma visita. Quem recebe uma visita, ele decide se ele vai convidar aquela visita a permanecer ali, se vai convidar para morar ali ou se vai dispensar. Então, o pensamento é assim, ele chega e a gente decide se vai alimentar ou não. Porque tudo começa a partir de um pensamento. O pensamento que é alimentado, que se transforma em uma ideia, que a partir dali se transforma em uma atitude que vai gerar um resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, nós temos esse poder de alimentar um pensamento ou não. Mas aqui eu já comecei dando para nós um norte. Pensa no que é justo, no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é de boa fama, no que é amável. Nisso você deve pensar. Se nessas coisas tiver algum louvor, então você se dedique a pensar nessas coisas. Porque nada na nossa vida acontece do nada, do acaso. Tudo se reproduz a partir do pensamento. Quando você pensa, quando você idealiza, quando você alimenta aquele embrião, você vai projetando até aquilo se tornar realidade. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu penso, logo desisto? São pessoas que não alimentam seus pensamentos, mesmo quando eles são bons. E para você concluir um projeto, ele tem que ter o início, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Pensamento, ideia, atitude e resultado. É uma sequência. Então, quando você alimenta um pensamento, quando você pensa assim, o que eu quero ser, ou como eu vou estar, ou como eu desejaria estar daqui a 3, 4 anos. Se você pensar assim, eu quero estar formado, quero ter me casado, de repente já quero até ter tido filhos, quero viajar. Você idealiza o que você quer daqui a 3, 4, 5 anos, como você deseja estar.
Se você só pensar e não alimentar esse pensamento, ele vai simplesmente se perder. Agora, quando você pensa, idealiza, projeta, e enxerga aquilo, aí tem um versículo na Bíblia que diz assim: assim como a tua alma te vê, assim você será. Então, quando você trabalha pensando naquilo que você idealizou, as coisas começam a acontecer. Então, começam a surgir oportunidades, começam a surgir conexões que te levam a outras conexões. De repente, que aí já não é tão de repente, você está alimentando aquilo que você projetou. Aí, de repente, você faz uma conexão. Quando você vê, você está assinando um contrato. Quando você percebeu, se abriu uma porta que você não esperava, mas você já tinha idealizado. Então, por isso que o tema de hoje é: a mente que você alimenta é a vida que você constrói. Então, quem muito pensa, mas não transforma seu pensamento em uma ideia mais concreta e não realiza, você vai ser simplesmente um pensador e não será um realizador. Então, vamos começar a alimentar o nosso pensamento para a vida que a gente deseja construir, ela seja construída, edificada e que as suas conquistas sejam consolidadas. A gente vê muita gente no decorrer da vida conquistando algumas coisas e quando ele vai para o próximo nível para conquistar uma outra, ele perde aquela. Não precisa ser assim. Você pode consolidar suas conquistas sem precisar perder o que você já conquistou para adquirir uma outra coisa. Mas vamos continuar aqui no pensamento. Então, aqui nós temos uma recomendação. Pensa no que é justo, no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é de boa fama. Se existe louvor nisso, então ocupa a sua mente. Tem pessoas, até mesmo cristãos, que falam assim: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa filosofia, eu não compactuo com ela. E acho, no meu ponto de vista, que os cristãos deveriam fazer o mesmo. Porque a palavra de Deus diz, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então, se não falam bem, que mal também não precisa falar. Porque mais vale o bom nome. Então, seguindo aqui nessa linha de pensamento, sua mente, a mente que você alimenta é a vida que você constrói. E aquilo que você vai construindo é o seu legado, é a sua história. Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Tem pessoas que se vê sempre na condição de derrotado, de que aquilo não é para ele, que ele não tem competência, que ele não tem habilidade, que é assim mesmo, porque a minha família era assim, meu pai era assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim. Cada pessoa tem a sua história. E você não é obrigado a seguir com uma herança geracional que você não quer para a sua vida. A sua história, ela é única. Você não precisa repetir os padrões que você já viu. Você é único, você tem o seu DNA, o que você faz tem a sua marca e ninguém faz igual a você. Assim como você não faz igual a ninguém. Você pode fazer melhor, alguém pode fazer melhor ou pior do que você. Mas igual não vai fazer, porque tudo que nós fazemos tem a nossa assinatura. Então, tudo que veio de ruim pode parar em você e você pode construir a sua história, alimentando os seus pensamentos, que são sementes, para construir a vida que você deseja ter.
Então, a nossa mente, ela é uma terra muito fértil. E quando você vai conduzindo da forma que eu estou te falando, você vai condicionando a sua mente a se dirigir segundo esse padrão. Porque a mente, ela é uma terra muito fértil. Ela só tem a obrigação de germinar. Então, ela vai... A semente que cair nela, se for alimentado, ela vai germinar. Seja ela boa ou seja ela ruim. Isso você não tenha dúvida. Por isso que a Bíblia diz até mesmo a respeito da semente, para a gente não deixar uma semente ela descer para o nosso coração, porque é a partir do coração que ela começa a pegar forma. Na mente ela é um pensamento, que se ele for bem recebido, for alimentado, ele vai se transformar numa ideia que vai descer para o coração e a partir dali você vai produzir aquilo, ou você vai verbalizar, ou você vai edificar, você vai trazer para fora de alguma forma. Então, nada vem do exterior, ele vem de dentro para fora. É de dentro que você vai construindo, eu volto a repetir, assim como a tua alma te vê, assim você será. E isso é em qualquer nível da sua vida, em qualquer etapa da sua vida, os seus pensamentos, eles precisam serem filtrados, eles precisam serem supervisionados para a gente saber se vale a pena alimentar ou não. Porque um mau pensamento bem alimentado, ele vai definir o rumo da sua vida. Ele pode marcar você e a sua família para sempre. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente alimenta, para que o resultado ele seja positivo e nunca negativo. Eu vou colocar aqui no meio dessa nossa conversa um personagem muito conhecido, muito amado por todos nós. Um homem que foi e continua sendo uma inspiração para nós. Um menino que a gente conhece ele desde a adolescência. Um menino que Deus o escolheu antes mesmo de nascer. Então a gente conhece Davi desde o dia que Samuel foi na casa do seu pai ungir alguém a rei. Então a gente tem aquela imagem de Davi lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Então a gente conhece Davi de muito tempo, uma pessoa muito querida nossa. E esse menino veio, foi crescendo, foi se fortalecendo, foi cuidando de ovelha, foi tendo comunhão com Deus, foi assim crescendo na graça, tocador de harpa, salmodiava ao Senhor, um menino de ouro, muito especial. Um menino que se propôs a enfrentar um gigante, porque no campo ele foi adquirindo experiências. Ele falou assim, olha, eu já matei urso, eu já matei leão, e agora chegou o tempo de eu enfrentar esse gigante. Ele estava lá no campo e ele estava pensando, e ele estava alimentando só pensamentos bons. E ele foi ali construindo a sua história. E esse mesmo menino, depois de um tempo, quando ele se tornou rei em Israel, depois de um processo muito longo, porque quando o propósito ele é grandioso, o processo não é fácil. Ele é grandioso também. E esse rapaz, depois de ter passado por tantos processos, ter obtido tantas vitórias, ter momentos de ter nível espiritual
tão elevado a ponto de Deus colocar o seu inimigo na sua mão e dizer, olha, tá com você. E ele fala, Deus me livre de eu tocar, né, no ungido do Senhor. Eu não quero que as minhas mãos continuem limpas. Estava com nível espiritual elevadíssimo. Esse mesmo homem, que eu aqui nem estou falando das suas características, das suas habilidades como guerreiro, estou dando só uma pincelada. Esse homem, agora rei de Israel, ele achou em algum momento que o seu pensamento não precisava mais ser supervisionado. Olha só que interessante. Está Davi ali no palácio, empossado, rei. Ele achou que podia já abaixar a guarda. E nós não podemos baixar a guarda nunca. Porque aqui tem uma prateleira que nos convida a falar assim, ó, o lugar onde a sua mente deve estar é nesse pilar aqui, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que te traz boa fama, no que vai te render algum louvor. Louvor é o mesmo que elogio. Aí você pensa nisso. É nesse lugar que a sua mente ela deve estar guardada. E por algum momento ele achou que ele podia baixar a guarda. E ele foi abordado por um pensamento. Ele olhou para a mulher do outro e olhou mais uma vez. E ele alimentou aquele pensamento. E um homem que estava construindo uma história maravilhosa, que poderia deixar um legado para sua família extraordinário, resolveu alimentar um pensamento que tirou ele daquele lugar, do que era justo, do que era honesto, do que era verdadeiro, do que poderia lhe render elogios, amabilidade, lhe trazer boa fama. Ele começou a alimentar esse pensamento. E o pensamento se transformou numa ideia. Uma ideia maligna, inclusive. Depois dessa ideia formatada, ela virou uma atitude. Ela virou um ato. Porque Davi começou a maquinar no seu pensamento. Como que eu faço para aquela mulher ficar para mim? Ah, já sei. Aí começou. Por isso que eu te reafirmo, nada está no exterior, tudo está dentro de nós. E a mente que você alimenta é a vida que você constrói. E se você construiu, você vai colher os frutos. E para quem conhece a história, sabe, mas para quem não conhece, vou dar uma pincelada. Davi arquitetou um plano, mandou matar o marido da mulher, ou colocou ele na linha de frente do exército, já na intenção que ele morresse, porque quem está na linha de frente, a possibilidade de ser atingido é muito maior. Só sei que ele fez tudo isso e infringiu 5 dos 10 mandamentos de uma vez só. Porque ele não supervisionou o seu pensamento e alimentou um pensamento que apareceu como visita. Porque o pensamento é uma visita, eu já falei isso, vou repetir para você gravar. O pensamento ele é uma visita e a gente decide se hospeda, se alimenta ou se manda embora. Esse poder está conosco. Pensamento é uma visita. E ele apoiou essa visita, que transformou a vida dele. E por conta disso, ele trouxe tanto transtorno para a vida dele, e não só para a vida dele, como para a vida da família. Essa atitude de Davi, essa falta dele ter
mandado esse pensamento embora, rendeu para ele desgaste, rendeu para ele tristeza, vergonha, humilhação e marcou a vida dele para sempre, não só a dele, como a da sua família, porque não supervisionou o seu pensamento. Então, eu quero levar você a refletir. Tome cuidado com o seu pensamento. Ele pode ser, o pensamento, ele tanto pode ser uma oficina para construir coisas boas, como um laboratório de destruição. Pensa nisso. Então, se algum pensamento te abordou, se algum pensamento visitou a sua mente, você já pode fazer uma análise. Isso é justo? É justo com quem está acreditando em mim? Isso é íntegro? Ou eu vou me diminuir? Porque integridade, eu já falei para vocês que é inteiro. É aquele que não sofreu diminuição. Toda vez que nós não supervisionamos o nosso pensamento, não supervisionamos os nossos pensamentos e nós o alimentamos e ele nos traz prejuízo, é como se nós diminuíssemos em alguma parte, em alguma coisa. É aquilo que é inteiro sofrendo desgaste, diminuição. Então vai se degenerando. É como, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano acabou em nada. É o inteiro que foi se desintegrando, foi degenerando. E quando ele percebeu, acabou em nada. Tudo começou a partir de um pensamento alimentado da forma errada. Então, cuidado com sua mente. Ela é uma terra fértil. Cuidado com os seus pensamentos. Porque o que a gente pensa em silêncio, lá na frente, ele grita na nossa vida. E é aquele grito que todos escutam. Então, cuidado com o seu pensamento. Se você está tentado a alimentar um pensamento que vai te tirar desse lugar de segurança, não negocie com ele. Às vezes você foi abordado ou foi visitado por um sentimento de desejo, um sentimento de vingança, um sentimento de até mesmo de corrupção. Olha, não alimente esse sentimento, porque ele nos leva à destruição. Esse sentimento, esse pensamento que se transforma em um sentimento quando é alimentado, chamado desejo, ele é um sentimento tão perigoso, porque o desejo, além de ser um sentimento muito forte, ele tem muitas vantagens para ele e desvantagem para quem foi abordado por ele. Por quê? Ele não é um produto em extinção. Ele não é um produto que precise de dinheiro para ir comprar. Não é aquele produto que você vai buscar lá no mercado e você fala, ih, acabou. Não. Ele tem em abundância, ao alcance das suas mãos e está dentro de você. E você não precisa de nenhum recurso externo para adquirir. Aquilo já está com você. E existem coisas que a gente não deve negociar com elas, porque elas são mais fortes do que a gente. E elas podem nos destruir. Sabe aquele laboratório destruidor? Ele está ali e ele pode nos destruir, pode até nos reduzir a nada. Então, supervisione o seu pensamento. Não alimente pensamento que vai te levar para uma destruição.
Porque depois a conta, ela vai chegar na nossa casa, não vai chegar na casa do vizinho. Davi não supervisionou o pensamento que visitou sua mente e deu no que deu. E esse sentimento, ele continua aí, dentro de cada um. Então, se ele estiver dormindo dentro de você, fale para ele continuar dormindo. Se ele estiver acordado, dê um jeito de botar ele para dormir. Não negocie com desejo. Às vezes, a pessoa está sendo tentado e a tentação ela está lá no segundo andar. Ele está no primeiro. Ao invés de ele ir de elevador para já parar lá no segundo ou terceiro, ele sobe as escadas e fala assim: oi, tentação, vim te visitar. Não visite tentação. Pode ser que você não dê conta. Às vezes a tentação está na empresa, a tentação está na esquina, a tentação está ali, você sabe onde está. Não negocie com aquilo que você não dá conta. Faça igual José, saia correndo. Deixa dizer que você é doido, deixa pensar que você está louca. Sai correndo. Existem coisas que não dá para negociar. Existem mal que ele tem que ser cortado pela raiz. Não dá para negociar. Assim como tem pessoas também que não dá para negociar com elas, que elas não cumprem. Elas não têm princípio de honestidade, de lealdade, de comprometimento. Elas não cumprem. Você negocia com ela, não adianta. Ela não faz a parte dela. Não tem disciplina para cumprir a sua parte. Que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Se você não é fiel a você mesmo, você tem dificuldade em ser fiel a outra pessoa. Então, seja disciplinado. Aplique a palavra de Deus no seu coração e diga como disse o próprio Davi, que era um homem de muito valor: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, faça do seu coração um esconderijo da palavra de Deus, para que você esteja seguro em qualquer tempo, porque só isso nos dá segurança, nesse esconderijo secreto, nesse lugar onde o apóstolo Paulo, muito sabiamente, ele falou para nós ficarmos no que é justo, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é de boa fama, no que traz amabilidade, naquilo que traz algum louvor. Deixa sua mente ali, porque nesse lugar ela consegue filtrar aquilo que não é para ser alimentado e ela vai descartar. Não deixe que aconteça com você o que aconteceu com Davi, que teve a vida dele e da sua família marcada para sempre, colhendo consequências de uma atitude que começou no pensamento. Então, não negocie com desejo, não negocie com injustiça, não negocie o seu princípio com ninguém, porque princípio é uma lei universal. E essa lei, quando obedecida, ela faz com que você viva a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, que é o melhor para todos nós. Então eu quero que você reflita sobre isso. O pensamento que você alimenta é a vida que você constrói. Então vamos cumprir o nosso propósito de maneira digna, de maneira que nós venhamos a nos orgulhar de nós mesmos. Fala, eu consegui, porque Deus em todo o tempo esteve comigo. Porque olha, nós temos um amigo chamado amigo Espírito Santo e ele é aquele que nos ajuda a todo momento. Deus ele é tão perfeito naquilo que ele faz que nós temos os 5 sentidos.
visão, audição, olfato, paladar, tato. E olha que coisa interessante, Deus nos ensina através de tudo. Você pode ser apaixonado por macarronada, com aquela carne moída em cima. Aí você olha para aquele prato, quando você pega um garfo e você vai colocar na boca, aqui perto está o olfato, aqui em cima está a mente, que é o comando. Aqui você está até salivando, mas quando você chega aqui, o olfato, ele identifica e ele manda uma mensagem imediatamente para o cérebro. Tá azedo. Você tá aqui. Você tá com vontade de comer, mas o olfato tá dizendo, tá azedo. O cérebro já te avisou, tá azedo. E agora você fica, como ou não como? Você sabe que comer uma comida azeda pode te causar até uma infecção, não apenas uma indigestão, ela pode te causar aquilo que o pessoal chama alimentar. Enfim, você pode passar mal, me fugiu aqui a palavra, mas você sabe o que eu estou falando. E aquilo pode fazer tanto mal que pode te levar a um pronto-socorro para fazer uma lavagem. Porque você ingeriu uma comida que conscientemente você sabia que estava azeda, que estava estragada. Você teve uma intoxicação, você teve um problema de ordem alimentar. E você vai passar por um processo difícil que poderia ser evitado, porque a não ser que o seu olfato não tivesse funcionando, você poderia até passar batido, mas o olfato ele estava em pleno funcionamento e ele te disse através do cérebro, não come que vai dar ruim. É boa a macarronada ou a feijoada ou qualquer um outro prato que você ame. Tá azedo. Você tinha ali um poder de escolha. Eu não vou comer, esse negócio vai me fazer mal. Deixa à vontade para lá. Em outro momento, a gente resolve isso. É a mesma coisa. Quando o pensamento vem da parte do mal, o Espírito Santo, ele imediatamente já avisa para você. Fala, cuidado, vai dar ruim. Esse negócio não vai dar bom. Aí, a gente cheio de força e de vontade, fala, mas eu dou conta. Não, eu vou dar conta, vai ser só uma vez. Aí você começa a negociar com algo que você não dá conta e no final dá ruim de verdade. Dá ruim de verdade. Então, o amigo Espírito Santo, ele continua a cuidar de nós. Ele continua a dizer, cuidado, isso vai dar ruim. Então, vamos ouvir a voz do Espírito Santo para que a nossa vida não seja marcada de forma negativa pelas nossas escolhas, porque quando a gente começa a comer os frutos, a gente acaba tendo que repartir esse fruto com todos que estão à nossa volta. Então, que nós possamos viver através do discernimento, através de estar num lugar seguro, que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele quer o melhor para nós e Ele tem o melhor para nos oferecer. Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente em tudo.